Irmãos, hoje nós vamos começar uma série de mensagens que vocês viram ela sendo anunciada aí já umas 2 semanas atrás, chamada Improváveis. E eu gosto de pensar, irmãos, quando eu começo a ler a Bíblia, eu gosto de pensar em Deus como um Deus de recomeços. Eu tenho bastante dificuldade quando eu encontro eh, alguns conceitos religiosos que eu acho que são regras de homens empurrando a gente para longe de Deus, ou por causa de um pecado, ou por causa de. Ah, está melhorando. Ou por causa de um pecado, ou por causa de um erro. Deus está sempre disposto a recomeçar conosco, irmãos. Isso fica logo evidente quando a gente lê Gênesis 1 e 2, você vê Deus começando. E Gênesis significa, eu já disse isso antes aqui algumas vezes, significa o livro dos começos. Só que, incrivelmente, passado o pecado de Adão e Eva, já no capítulo 3, acaba o relato dos começos e começam os relatos dos recomeços. Deus recomeça com Adão e Eva, Deus recomeça com Noé, Deus recomeça com Abraão, Deus recomeça com Isaac, que foi tanto um milagre ao nascer, como depois um milagre ao ser preservado no Monte Moriá. Deus recomeça com Jacó, que apesar de ser enganador e mentiroso, Deus transforma aquele trapaceiro fugitivo em Israel, um príncipe de Deus. E assim como Deus recomeça ao longo da história da Bíblia, com várias e várias e várias pessoas, Ele recomeça comigo e com você. Só que estudando para esse texto, então, e para essa série de mensagens, irmãos, eu posso afirmar hoje, né, que Deus não é só um Deus de recomeços. Ele é um Deus dos improváveis também. Abraão era improvável. Ele foi chamado por Deus, e às vezes a gente lê a história de Abraão, Abraão era um homem fiel. Ele se tornou por causa do que Deus forjou no coração dele. Mas Abraão veio de uma terra pagã. Abraão morava na Mesopotâmia, ele tinha como preceitos, costumes, valores, possivelmente cresceu, né, os mesmos valores da Babilônia, da Mesopotâmia da época. Depois, Deus é o Deus de Sara, a improvável, uma mulher que estéril a vida inteira dá à luz a filhos lá na velhice. Deus é o Deus do improvável Isaac, que não só improvável de existir, como eu disse, improvável de continuar existindo. Deus é improvável. Deus é o Deus da Rebeca, improvável porque era uma jovem estrangeira que aceitou deixar pai e mãe por causa da fé do servo de Abraão que veio buscar ela para casar. Imagina um camarada chegando na tua casa, falou, quem que é você, rapaz? Né? Não, eu não sou ninguém, eu só sou servo de um camarada assim, 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 eu me mandou vir buscar uma esposa aí, a esposa é tua filha. Rapaz, vai sair abaixo de bala, chute, pontapé, tapão na orelha, qualquer coisa, mas Deus é o Deus do improvável. Jacó é improvável, porque ele era o filho caçula, um trapaceiro, um fugitivo e o segundo na sucessão. E quando Jacó então chega a vez de se casar, né, vocês se lembram, ele faz assim como tinha feito seu pai, ele vai para a terra de Padã Arã, na região da Mesopotâmia, de onde Abraão tinha saído, buscar abrigo na casa de um tio. Afinal de contas, ele estava fugindo do pai, e especialmente do irmão, porque ele tinha enganado os dois. E eu fiz questão de colocar essa árvore genealógica, obrigado, que mostra um pouquinho das relações familiares deles para nos localizar. Olha, lá está Terá, que era o patriarca, que foi pai de Abraão, Naor e Harã. Harã morre deixando seu filho Ló órfão, por isso Abraão o leva junto. Vocês conhecem a história. Abraão teve Isaac, que se casou com Rebeca, que foi mãe e pai de Jacó. Naor teve Betuel, e Betuel teve Rebeca e Labão. Rebeca se casou com Isaac, e Labão, né, que era tio de Jacó, teve duas filhas, a Lia e a Raquel. Agora,
Eu queria começar essa série com Lia, irmãos. E dentre tantos personagens bíblicos, quando eu estava estudando quais seriam as pessoas mais improváveis, eu me deparei com a história de Lia, eu fui ler e eu fiquei profundamente tocado, profundamente impactado. E eu pensei, puxa, eu queria começar com Lia porque, ao contrário do que ela sempre viveu, na vida de Lia nada nunca começava com ela. Começava com a irmã, começava com os outros, mas nunca, nada começou com ela. Então, o texto bíblico fala que Jacó, ele se apaixona pela beleza da Raquel, a mais nova. A filha caçula de Labão, e por causa dela, Jacó trabalha 7 anos. E a Bíblia diz que ele gostava tanto dela, que mesmo depois de Labão ter dado sua filha mais velha, Lia, como para ele se casar primeiro com Lia, e pede que ele trabalhe mais 7 anos por Raquel, o amor era tanto, aprenda aí, ó, jovens, que aqueles 7 anos se pareceram poucos dias. Sabe esse feioso interessado em você? Faz ele esperar 7 anos para você ver se ele gosta mesmo de você. Ah, já vi que alguns se olharam, viu? Aqui em cima é terrível, gente. A gente vê de tudo. Bom, eu queria ler com vocês o texto de Gênesis 29, 16, que vai contar a história, então, de Lia. E é interessante porque a gente normalmente fala que vai contar a história de Raquel, do amor de Jacó por Raquel, do casamento de Jacó com Raquel, que foi mãe de José. A gente fala, inclusive, que é a história que conta a história do nascimento das 12 tribos de Israel. Mas a gente tem dificuldade de olhar essa história como a história de Lia. E depois de ter estudado esse texto dessa vez, eu estou convencido de que a principal, talvez, história nesse texto é a história de Lia. Queria que você acompanhasse comigo. E se você trouxe sua Bíblia depois, mantenha ela aberta, porque a gente vai ver muita coisa legal nesse texto. Diz assim, ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse, trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Ele faz questão de deixar claro. Labão respondeu, será melhor dar ela a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão, entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Ele vai direto ao ponto. Deitar-me com a minha mulher. Cumpri o prazo previsto, quero me deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar, deu uma grande festa, mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou a sua serva Zilpa, sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão, que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel, por que você me enganou? Labão respondeu, aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe-me passar esta semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com ela, com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz, outro filho disse, porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu também-me este, pelo que o chamou de Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz a mais um filho, disse, agora finalmente meu marido se apegará a mim.
porque já lhe dei 3 filhos, por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou-lhe ainda outra vez, e quando deu à luz a mais outro filho, disse, desta vez, louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá, e então parou de ter filhos. Irmãos, esse texto é riquíssimo. Eu queria começar dizendo a você que, diante do desespero de Jacó, né, Labão negociou com ele para que ele também assumisse as duas, na verdade. Só que Lia, ela sofria, primeiro, obviamente, a rejeição de um marido que casou-se com ela enganado. Mas não era aí que tinha começado Lia ser a preterida, a segunda. Porque eu não sei se você já parou para perceber, mas eu tenho para mim que se Labão acreditasse que alguém um dia ia chegar e pedir a filha da Lia em casamento, ele não teria feito isso. Lia cresceu desde pequena sendo a segunda. Desde pequena sendo comparada. Raquel era a bonita. Então ele arruma um jeito de despachar Lia. É como se ele dissesse, além de feia, tadinha, ela vai ficar solteirona e vai ficar na minha casa, que desonra. Então ele dá um jeito de colocar Lia na jogada, como um produto descartável. E aí depois, obviamente, ela vive o resto da sua vida sendo comparada. Lia era improvável, não só era improvável diante dos olhos do pai, diante dos olhos de Jacó e talvez de muitos dos homens da sua época. E aqui eu queria começar destacando para vocês o que significava o nome Raquel e o nome Lia. Quando a gente olha para a Bíblia, Raquel vem da junção de 2 palavras. E o nome dela significa literalmente pequena ovelha fêmea. Agora, uma ovelha fêmea pequenininha é um ser bonitinho, é meigo, é carinhoso, é formoso, é cheio de vida, né? Se você nunca foi ali nos caminhos de pedra, naquela casa da ovelha, você vai ver eles até chamam eles de boregos, né? Que são as ovelhinhas adolescentes. E quando eles abrem a porta, eles dão lá um punhadinho de coisinha para você amamentar aqueles bichinhos lá, elas vêm correndo e estão pulando, cheio de vida. Agora, Lia significa, no hebraico, significa cansada, exausta. Só que eu não acredito que o nome dela tem origem hebraica, porque eles moravam na Mesopotâmia. E aqui eu acredito que Moisés, ao escrever, fez um jogo de palavras. Porque, na verdade, uma palavra muito parecida, que vem do acádio, significa literalmente vaca cansada. Eu acho que Moisés foi gracioso, porque ele não quis desonrar a história da Lia, mas eu acredito que, ao olhar para Lia, a ideia literária do texto é justamente transmitir essa diferença, essa comparação entre Raquel, uma jovem ovelha, e uma vaquinha. E, de fato, o texto faz questão de dizer que Lia tinha olhos meigos. Cara, você olha para uma vaca, qual que é a única parte bonitinha dela? Os olhos. É aquele olhão bonitão, assim, um olho meigo, mas não é um olhão atraente, né, gente? E ainda, se você tiver alguma dúvida do que eu estou falando, quando você olha para uma ovelhinha, ela está lá, bé, bé. Quando você olha para a vaca, ela está fazendo o quê? Não é muito atraente, né, gente? Ninguém ensinou a vaca a mastigar com a boca cheia. Então, na cultura que idolatrava a beleza, o vigor, a aparência, Raquel era a preferida e Lia a preterida. Ela era rejeitada e ela foi sempre a segunda opção. Então, para conseguir um casamento, o pai resolve colocar ela nesse barco furado. E assim ela vive depois um casamento extremamente disfuncional. E agora, 3.500 anos depois daquela história, eu e você vivemos ainda numa sociedade que super enfatiza a aparência, a casca. As crianças gostam do Kinder Ovo porque tem mais chocolate, irmãos? Não, é por causa da aparência lá do ovinho e por causa do que tem lá dentro, né?
Hoje eu ganhei de volta. Ô, Marcos, obrigado, rapaz. Ó, cheguei. Eu vou chegar em casa e comer. Eu ganhei um daqueles. Qual é que é o nome daquele chocolate que você me deu? Surpresa né? Chocolate surpresa. A gente estava conversando esses dias, o Marcos me trouxe um agora. Mas olha que interessante, para provar para vocês que a gente ainda vive numa sociedade igual. Olha essa foto aqui que eu fiz questão de colocar junto aqui. Pode pôr. Essas são fotos reais, tiradas por algum fotógrafo e postadas nas redes sociais das atrizes, da pessoa, e que vazou pelo fotógrafo. Essa de baixo ali, eu não sei quem que é. Mas essa ali é a tal da Jennifer Lopez. Né? Olha a foto que ela postou nas redes sociais dela, né? Pele lisinha, a luz é diferente, o cabelo é glamouroso, né? Mas ela está envelhecendo como eu e você, ela tem rugas, irmãos. É. Eu lembro de uma vez, quando a Madonna teve a última vez aí, vazou uma foto, né? E daí ela sempre, aquela coisa toda, e daí tinha uma foto dela dançando, e aqui vamos falar um português, claro, no sovaco aqui, né? Tinha umas 3, 4 dobras assim, né? Todo mundo é gente como a gente. Agora essa outra eu sei quem é, a Ivete Sangalo. E assim, eu não vou falar mal de ninguém, mas é sério, quando eu olho essa foto desse lado de cá, eu imagino uma ovelhinha. E quando eu olho do lado de lá, eu não vou falar quem eu imagino. Vocês já entenderam, né? Então, irmãos, Gênesis 29, nós ficamos sabendo não só da improbabilidade, das impossibilidades de Lia ser alguém, né? Mas a gente também é introduzido nessa dinâmica disfuncional daquela família. E aqui eu gosto de esclarecer, porque às vezes as pessoas falam, pastor, mas peraí, Jacó não era patriarca da fé, neto de Abraão, e como é que ele podia ter 2 mulheres, 2 servas, né? Eu falei, não, ele não podia. Mas a Bíblia mostra, quando foi que Deus permitiu casar com muitas, depois proibiu de novo? Irmãos, a Bíblia nunca diz que Deus permitiu um homem se casar com mais de uma mulher. Pelo contrário, a Bíblia faz questão de relatar em Gênesis que o casamento era para um homem e para uma mulher. Só que quando você continua lendo, em Gênesis 4, Lameque toma para si 2 mulheres. Ele coisifica o casamento, ele faz elas objetos. E se você tiver qualquer dúvida, é só ler as histórias desses homens que tiveram várias mulheres. Né? O Jacó, a própria serva lá de Isaac, do próprio Abraão, né? Perdão, a serva de Abraão, que teve o Ismael, cara, sempre só é problema, né? Davi, que teve dentro da sua própria família estupro, um irmão matando o outro, por causa dessa coisa disfuncional. Raquel, o padrão cultural da beleza e do sucesso, bonita de corpo e de rosto, e Lia, aquela que carregava a marca da improbabilidade na própria aparência. Olhos tenros e sem brilho. Lia foi a improvável do amor, da aceitação familiar e da autoestima. Imagina uma menina, né, convivendo com uma irmã bela, e ela não é. Os menininhos que se aproximavam dela na escola, né, na escola pública lá de Padarã, falou, e ela já ficava toda assim, me apresenta a tua irmã. Né? Então, ela era a segunda opção. E aqui eu queria entrar no primeira verdade do texto, que é a dor de ser a segunda opção dos homens. Labão engana Jacó e no escuro da noite de núpcias insere Lia, né, negando o acordo. Ela não foi escolhida, ela foi imposta. Ela se torna esposa indesejável para o resto dos seus dias. Ela vive sob a sombra constante do favoritismo da irmã. Perceba que a narrativa de Gênesis, ela não começa apresentando Lia como filha, ou Lia como esposa. Ela fala que Abraão tinha 2 filhas, só que logo em seguida, o texto nos leva a olhar a comparação que ela sofria, porque ela diz assim, Lia tinha olhos delicados, mas Raquel era formosa de porte e de aparência. Esse mas no versículo aqui, irmãos, ele é cruel. Porque ele mostra que Lia não era uma pessoa, ela não era Lia, ela era irmã de Raquel. Moisés não está necessariamente dizendo, olha, Lia é feia. Ele está dizendo que perto de Raquel, ninguém desejava ela.
ela sempre era irmã de Raquel, nunca simplesmente a Lia. Eu lembro que quando nós fomos para os Estados Unidos, minha esposa falou algo que mexeu muito comigo. Porque lá eu era um estudante. E ela disse, amor, aqui as pessoas estão me conhecendo como Bia. Eu falei, eu não gosto que as pessoas me conheçam como a esposa do pastor. Ela tem um nome, ela tem uma personalidade, ela tem as características dela. Né? Quantas pessoas vivem exatamente assim, sendo comparadas, sempre insuficientes, sempre atrás de alguém. E o pior é que a rejeição, ela não começa com o marido, né? Ela começa com o próprio pai. A gente normalmente culpa Jacó, mas o primeiro homem que nunca acreditou na Lia foi o seu próprio pai. Né? Se Labão acreditasse que um homem um dia viria pedir a mão dela em casamento, jamais precisaria enganar alguém para que a filha se casasse. Então ele acreditava que a sua filha jamais seria escolhida. Porque isso ele entrega ela escondida. Por isso a noite, por isso o véu, por isso a escuridão. E Lia entra no casamento escondida. Irmãos, eu queria que você pensasse comigo. A Bíblia diz que Jacó deu que Labão deu uma grande festa. Ele chamou todas as pessoas da região. Naquele dia, Lia veste pela primeira vez e a última vez o que é o sonho de todas as mulheres, um vestido de noiva. Só que todo mundo que estava lá celebrando, não estava celebrando a vida e o casamento dela, irmãos. Isso é muito dolorido. Imagina ela debaixo, escondida atrás daquele véu, com aquele misto de sentimento, com vontade de arrancar o véu e dizer, sou eu. E todo mundo celebrando a vida de Raquel. E, na verdade, só ela e o pai sabia que era ela. Imagina naquela noite, a sua primeira noite com um homem, a noite de núpcias. O único momento que talvez Jacó tenha chamado de esposa. Ela sabia, Labão sabia, mas a pessoa que precisava saber, que era o marido, não sabia. Às vezes a pessoa fala, pastor, mas o que acontece ali? Que Labão não olhou para o rosto dela? Como é que foi? Irmãos, vamos contextualizar. Primeiro que as mulheres usavam um véu até a noite de núpcias. Possivelmente ele teria tirado o véu, possivelmente, mais provavelmente ainda, o pai tinha dado ordens claras. Falou, você não tira o véu, hein? Segundo, Labão deve ter enfiado vinho em Jacó até ele ficar trêbado. Terceiro, nós não tínhamos esse negócio de lâmpadazinha de LED na cabeceirinha da cama, né? Irmãos, era meio no escuro. Na manhã seguinte, Jacó acorda e o que o texto relata é devastador, irmão. Sabe por quê? Porque o texto diz assim, quando amanheceu, eis que era Lia. E aqui tem uma coisa que mexe muito comigo. A surpresa que ele descreve, eis que era Lia, é incompatível com o que acontece logo nos versículos seguintes, nas palavras seguintes. Porque a Bíblia diz que não conta que, na verdade, Jacó sentou com Lia e falou assim, Lia, o que aconteceu? Por que você está aqui? Né? Lia também não foi dado a ela a chance de falar assim, Jacó, me dá uma chance. Vamos conversar. Eu vou ser uma boa esposa. Nem isso ela teve. O texto diz que ele procura o pai e falou assim, o que foi que você aprontou comigo? Eu não trabalhei por Raquel. Olha o nome de Raquel aparecendo. No primeiro dia, a primeira fala dele, na manhã, né, no primeiro dia de casamento, ele falou, você me enganou. Cara, Lia, talvez ela ouviu aquela conversa, eu não sei, mas ela ouviu dizendo assim, essa pessoa é um engano para mim, eu não queria ela, ela é indesejada. Sem perceber, Jacó comunica algo profundamente doloroso para Lia. Né? Ela não era vista como um presente, ela era vista como um problema. Ela não era vista como a esposa, ela era vista como indesejada. Ela foi só tolerada por Jacó o resto da sua vida. Mas existe uma outra ironia maravilhosa nesse texto, que é que Jacó reclama, por que você me enganou? E você lembra que Jacó tinha enganado. E aqui eu fico pensando, Deus está tratando Jacó, né?
Porque Jacó merecia ser enganado, humanamente falando. Mas e a história da Lia? Qual que é a culpa da Lia? Ué, se Deus está tratando Jacó, por que ele vai usar a coitada da Lia? Ah, engana financeiramente, engana com outra coisa, mas de repente, para tratar Jacó, lá vem a coitada da Lia, que vai ser colocada num casamento para o resto da sua vida. Por que Deus faz isso? O enganador experimenta o sabor do próprio engano, mas a Lia experimenta mais uma vez a injustiça dos homens. A improbabilidade, ela é colocada de novo em segundo plano. Só que tem algo nesse texto, irmãos, que agora que começa a ser revelado. Enquanto nós, os seres humanos, olham para o conflito entre Labão e Jacó, a comparação entre Lia e Raquel, o amor de Jacó e Raquel, Deus estava olhando para Lia. Quando Jacó pensa na mulher que perdeu, Deus pensa na mulher que ele escolheu. Porque o texto no versículo 31 diz assim: quando o Senhor viu que Lia era desprezada. Queria que você prestasse atenção nessa palavra, viu. Todos viram Raquel, Deus viu Lia. Deus viu Lia. Essa é a primeira grande verdade, e talvez uma das coisas mais lindas desse texto. E que essa verdade vai se tornar tão profunda na Bíblia mais para frente, que vocês lembram que o que aparece no texto de 1 Samuel 16:7, quando Deus está falando para Samuel escolher a quem seria o rei, ele diz assim: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Agora, você quer ver uma coisa mais linda ainda? De quem que Davi era descendente? Davi era descendente de Judá, filha de quem? De Lia. Cara, você imagina, Deus quando fala para Samuel aquilo, eu fico pensando, porque Davi se torna um salmista que escreve de forma maravilhosa: fui entretecido no ventre da minha mãe. Antes que os meus ossos se formassem, Deus já tinha me visto. Olha a palavra, me viu. Eu fico pensando que é como se Deus falasse assim: sabe esse cara pequenininho, que não é tão alto e tão belo quanto o outro rei, que me fugiu o nome aqui agora, Saul, obrigado. Eu falei assim: eu fiz ele com esse biotipo. Porque, na verdade, Davi, eu já tinha sonhado com ele lá quando Lia. Ninguém viu Lia, mas eu vi o coração de Lia agora. Ninguém está vendo Davi, mas eu vejo o coração dele. O Senhor não vê como vê o homem. O Senhor olha para não as aparências, as impossibilidades que você enfrentamos, Ele vê o nosso coração, irmãos. E aí vem a teologia do Deus que vê os desesperados, os desprezados, perdão. Existe um detalhe aqui que muda completamente a história. Porque a Bíblia diz que quando Deus viu pela primeira vez, Deus entra na cena. É interessante que agora, todos olharam para Lia, mas ninguém realmente a viu. Labão olhou, mas viu um problema. Jacó olhou, viu uma decepção. A sociedade olhou, viu uma mulher sem atrativos. Só Deus olhou e viu uma filha amada, em quem ele tinha um propósito. E o verbo aqui é importante em Gênesis, porque ele não significa ver, não significa assim enxergar, significa perceber, significa interagir, significa responder. Tem um livro de um autor chamado Francis Schaeffer, ele escreveu um livro chamado Deus que Intervém. E ele trabalha esse verbo em hebraico, o verbo ver. É o verbo, olha, eu vejo você. Quem assistiu The Chosen sabe que quando Jesus conversa com Natanael, ele fala assim: eu vi você sentado debaixo da figueira. É o Deus que está enxergando os nossos dilemas, irmãos. Só que eu acho interessante que Deus, ele não vê apenas para enxergar, ele vê as possibilidades, ele tem sonhos. E outro detalhe impressionante aqui é que Deus, ele não muda Jacó primeiro, ele não muda Lia, ele não muda Raquel, ele não muda Labão, e ele nem tira Lia do conflito. Deus não espera que os homens façam justiça para começar a agir, irmãos. Ele mesmo entra na história. E Jacó continua preferindo Raquel, e Deus continua honrando Lia. Olha só,
Raquel tinha a beleza, tinha o amor do marido, tinha as preferências. Lia tinha o desprezo, a solidão, as lágrimas, mas quando Deus intervém na sua história, aquela que possuía tudo não tinha filhos. Aquela que não possuía nada era frutífera, tinha filhos. A mulher que, que não era importante se torna alvo da graça de Deus, e Deus inverte a lógica humana, e eu vejo isso acontecendo o tempo inteiro na Bíblia. Tanto que, quando Jesus chega, ele nasce num palácio? Não, ele nasce de uma virgem, uma mulher pobre. Maria o tem numa manjedoura. E a Bíblia faz questão de dizer que a sua beleza, a sua formosura não atraía os olhares de ninguém para ele. Ele foi desprezado, rejeitado pelos homens. Aliás, a Bíblia faz questão de dizer que aquilo que os homens deixam de ver, Deus faz questão de ver, irmãos. É muito lindo isso. E agora, irmãos, da busca por aprovação ao louvor a Deus, dando continuidade. A partir do versículo 32, Deus não só demonstra que ele vê os improváveis, mas ele começa a curar Lia. E aqui é onde o texto vai ficando cada vez mais lindo. Nós vemos isso expresso nos nomes dos filhos que Lia tinha tido. Toda mãe hebreia dava nome aos filhos, mas no caso de Lia, o nome dos filhos era mais do que só um nome. E nomes bíblicos, eu já disse isso aqui antes, quando você for ler o Antigo Testamento, preste atenção em 3 coisas. Nos diálogos, preste atenção nos nomes e nos lugares. E aprenda sempre 3 coisas. O que eu posso aprender sobre Deus, o que eu posso aprender sobre mim, sobre o ser humano, e o que eu posso aprender sobre o plano redentor de Deus. Os 4 primeiros filhos, os 4 filhos de Lia, revelam uma oração dela, revelam um sermão que ela quase está tentando pregar. Então, o primeiro nome, o primeiro filho é Rúben. E Rúben, na verdade, é um jogo de palavras, porque vem da junção de 2 palavras. Ben é filho e Reu significa vejam, olhem. Então ele fala assim, olhem, um filho. E logo ela em seguida, porque Deus viu a minha aflição, então agora vejam, ele me deu um filho. Só que, na verdade, ela ainda está preocupada em agradar quem nessa história? O marido. Porque ela fala assim, agora meu marido vai me amar. Lia acreditava que o amor de Deus existia para conquistar o amor de Jacó. E sabe, irmãos, nós temos muito problema com isso até hoje. Porque nós medimos o amor de Deus e o cuidado do amor de Deus por nós, quando ele responde às nossas orações, que nós direcionamos as coisas que a gente gosta. As coisas que a gente quer. Se Deus abençoou meu trabalho e deu uma promoção, Deus está me abençoando esse mês, hein? No outro mês, você gastou indevidamente aquele dinheiro, está faltando, fala, Deus não me abençoou esse mês. Não, você que não soube administrar. Não, mas os meninos que oram assim, quando começa a chegar numa determinada idade, Senhor, me dá uma serva do Senhor, cheia de unção, mulher crente de Deus, mas que seja alta, loira, olhos azuis, corpão violão. Irmãos, o amor de Deus por nós não é revelado só nas nossas necessidades, ou muito menos nos nossos desejos. Ele é revelado no plano dele, bom, agradável e perfeito para nós. Acho interessante porque às vezes a gente compara a bênção divina para preencher uma carência humana. E, na verdade, isso destrona Deus, o lugar e a compreensão do amor dele por nós. Aliás, eu falava no culto da manhã, vou repetir. Eu vi tantas e tantas vezes já, mas dezenas de vezes, irmãos, nesses quase, vai fazer 24 anos como pastor agora em dezembro, muitas e muitas vezes que as meninas, quando elas estão namorando, elas vão cedendo aos apelos sexuais do menino, o cara nunca vai dar valor para ela e vai enrolando e se junta e não casa nunca. Quando ela decide se posicionar, o cara fala assim, é que nem tirar o pirulito da boca de uma criança, Fala, não, peraí, mas eu não posso perder essa namorada, não. E aí o cara vai, honra ela, se casa com ela.
A mesma coisa eu já vi tantas, inúmeras e inúmeras vezes. O cara que está na igreja dele trabalha, ele começa a trabalhar 1.000.000 de dias, 1.000.000 de noites, ele nunca tem tempo para Jesus, não tem tempo para a sua família. Aí um dia ele decide tomar uma decisão e Deus começa a honrar ele além daquilo que pode imaginar. Eu lembro do primeiro caso que eu acompanhei. Tinha uma menina que se converteu, se batizou e ela ficou firme na sua fé. O seu namorado também se batizou e eu estava acompanhando eles e ela veio para mim e falou assim: pastor, eu precisava de um emprego, me ajuda a orar por um emprego? Nós oramos juntos, depois na outra semana ela veio: pastor, apareceu uma porta de emprego para mim, mas tem um problema. Eu vou ter que trabalhar à noite, vou ter que trabalhar final de semana. O que eu faço? O nome dela é Andressa. Eu falei: Andressa, olha, eu não posso dizer para você não trabalha, mas eu posso te dizer uma coisa com toda a convicção no meu coração: você nunca vai se arrepender de honrar a Deus. E aí, para minha surpresa, na outro final de semana eu conversei com ela, falei: pastor, eu disse não para aquele emprego. E na mesma semana, ela começou a trabalhar de auxiliar num salão de belezas, lá de Londrina. Salão muito bom. A patroa dela era da igreja. O marido da patroa se converteu na igreja. Hoje, a Andressa é a dona do salão. Eu vejo ela postando fotinhos em Bariloche, não sei o que lá, com o marido dela. Cara, Deus é esse cara. Quando a gente honra ele, a gente nunca sai decepcionado, mesmo que as pessoas não entenderão, mesmo que seja difícil. O problema é que a gente está sempre deixando o medo tomar conta e vai colocando na frente. Ah, mas eu não posso fazer isso. Cara, honra a Deus, Deus vai te honrar. Nós precisamos honrar a Ele primeiro. Eu me lembro, com toda licença, William, vou citar a nossa conversa antes do seu batismo. Posso? Na sua casa? Eu lembro que o William, vindo de uma família bastante religiosa, ele falou assim: pastor, eu entendi o evangelho, mas eu estou com receio de me batizar porque eu vou desonrar meus pais. Vai ser horrível para eles. E eu falei assim: William, desonrar pai e mãe é você cometer um ato de desonra. Honrar a Deus não é desonrar pai e mãe. E eu lembro que eu li para ele aquele texto de Mateus que diz assim: quem amar pai e mãe nessa vida, neste mundo, mais do que ama a mim, não é digno de mim. E eu saí da casa dele com o coração pesado. Que palavra dura. E naquela madrugada, depois ele me escreveu: pastor, eu vou me batizar. E, irmãos, eu confesso, ser pastor é uma posição muito delicada. Porque, às vezes, você não quer se indispor com as pessoas, ele não quer falar as coisas. Aí você não fala. Eu não acredito vocês que eu vou dormir em paz, porque o Espírito Santo me acorda 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, e ele me acorda e me incomoda, e aí você faz o quê? Aí você fala: Deus, mas eu não queria perder a amizade daquela pessoa. Aí tudo bem, você fala, a pessoa vira cara para você, passa 3, 4 meses sem falar com você, você entra aqui, ela sai lá. E então ela teve Simeão, ela engravida novamente e nada muda. Ela diz: porque o Senhor ouviu que sou desprezada. Talvez agora, talvez esse filho, talvez dessa vez. Simeão vem da palavra chamar, que significa ouvir, escutar, atender. Vocês conhecem a música do Kleber Lucas? Chamar, Deus presente sempre está. Essa é a ideia. Só que aqui ela diz: olha, Deus tinha me visto, agora ele me ouviu também. Porque eu mostrei meu filho Rubem, ninguém mudou comigo. Eu continuo sendo a segunda. Jacó continua amando a minha irmã. E ela deve ter chorado, irmãos, várias noites, e agora Deus a ouve. E ela disse assim: vejam, Deus me viu, ele me ouviu, e ele me deu outro filho, mas o foco ainda são as pessoas ao seu redor. É o amor de Jacó, é a aprovação das pessoas. Então ela tem Levi, e Levi vem da palavra que significa unir, apegar-se. Por isso ela diz assim: agora meu marido finalmente se apegará a mim. Cada filho representa uma nova tentativa e uma nova frustração. Quantas pessoas fazem isso hoje? Mudam de emprego, mudam de cidade, mudam de aparência, faz botox, faz sei lá o quê, para tentar preencher um vazio ou tentar conquistar o amor de alguém que nunca vai preencher o teu vazio.
Porque não tem nada nesse mundo que vai preencher o vazio do nosso coração que não seja a pessoa de Deus, irmãos. Mas adivinha, você não precisa conquistar o amor de Deus, Ele já te amou, você precisa recebê-lo. E você precisa recebê-lo no lugar que Ele merece ser recebido, que é no primeiro lugar da sua vida. Lia pensa, puxa, se der 3 filhos para um homem, ele vai ter que me amar. Ela está presa na performance. Então, Lia, acontece algo entre o 3º e o 4º filho que muda tudo. Quando Judá nasce, Judá vem da palavra Yadá, que significa louvar, agradecer, confessar. Só que aqui, de novo, Moisés, ao escrever, ele traz mais um paralelo, um jogo de palavras muito legal. Porque Yadá na Bíblia, ela tem, ou se não foi Moisés que bolou isso, Deus foi, porque foi o nome do cara. O nome Judá na Bíblia tem Yadá tem 2 palavras. Uma termina como se fosse a correspondente a H, que significa louvor, e a outra termina com uma letrinha chamada Ayin, que é como se fosse um Y. E essa palavra também é muda. Então a palavra, o som das duas é Yadá. Judá, para o português. Só que Yadá com H significa confessar, louvar. E Yadá com o Y significa conhecer, significa sabedoria. E aqui, irmãos, mais uma vez a teologia bíblica me impactou, porque eu lembrei do texto de Jó 42:5, quando depois de ter passado todo aquele processo, Jó declara: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. De novo, não é coincidência esses 2 verbos aparecerem aqui, irmãos. É como se Deus estivesse dizendo, olha, Jó passou por tudo isso para finalmente me conhecer, saber quem eu sou. E o mesmo acontece na vida de Lia. Porque quando nasce Judá, eu não sei se você percebeu, o Jacó desaparece do discurso. Ela não fala mais, olha, agora é o meu marido. Não. Ela não fala a minha irmã, ela não fala o meu pai, ela não fala da rejeição, da dor dela, ela fala, dessa vez eu louvarei ao Senhor. Essa frase, talvez, eu considero ela o maior milagre do capítulo. Finalmente Lia para de olhar para o marido, que a rejeita, e começa a olhar para Deus, que sempre a abraçou. Ela tira os olhos da sua carência, ela coloca na soberania de Deus. Da mesma forma, irmãos, a nossa cura, a nossa libertação, ela começa a acontecer quando a gente para de buscar a aprovação das pessoas, de mendigar atenção, de esperar que as pessoas nos amem. Porque as pessoas são falhas, irmãos, inclusive eu e você também somos. Essa cura, ela acontece quando nós olhamos para Deus. Quando nós começamos a proclamar o feito de Deus para as pessoas, ao invés de proclamar a nossa dor. Para nós é um lembrete, só Deus pode preencher esse vazio. E para terminar a mensagem, irmãos, o DNA da improvável nas veias do Messias. Se nós olharmos superficialmente para a história, Raquel venceu. Ela é amada a vida toda. Ela se torna mãe de Moisés, e até nisso Deus é lindo, porque Deus não castiga a Raquel porque ela nasceu bonita, ele que tinha feito ela assim. Não, Deus faz questão de dar um lugar lindo na história, porque José, que era o filho preferido de Jacó, porque era o último filho da esposa preferida, é usado para libertar o povo dele depois quando eles estão no Egito. E na verdade, irmão, se você ler Gênesis 36, 37, 38, 39 e até o final da história de Gênesis, você vai descobrir uma coisa curiosíssima. Eu não vou falar, vou jogar intriga para vocês. Tem um irmão que tenta dissuadir os irmãos a não venderem José. Depois vocês pesquisam lá, Gênesis 36, 37. Quem foi esse irmão que tentou falar assim, não façam isso. E dele sai, quando ele volta, eles já tinham vendido. Isso aí é tarefa de casa, isso aí. Então, só que é legal porque... Por que eu digo que o DNA da improvável? Porque quando nós abrimos a primeira página do Novo Testamento,
diz assim no Evangelho de Mateus, livro de genealogia de Jesus Cristo. E ele fala, Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. De Raquel nasceu José, de Lia nasceu a rejeitada, a improvável nasce Levi, que foi o patriarca das tribos, dos levitas, dos sacerdotes, de Moisés, de Abraão. E nasce Judá, da linhagem real de onde vem Davi, da linhagem de onde nasce Jesus. Quando Jesus Cristo veio ao mundo e encarou a história humana, ele não escolheu a linhagem da bela Raquel. E eu vou falar um absurdo aqui. Mas será que aquele DNAzinho que fez com que Isaías escrevesse, olha, não tinha nele nem beleza nem formosura? Será que vinha do DNA de Lia? Mas uma coisa que me tocou mais ainda, irmãos, não foi pensar que na veia de Jesus corria o DNA de Lia, é improvável. Foi que quando a gente fala que, daqui a pouco a gente vai cear, quando a Bíblia fala que o sangue vertido na cruz do Calvário foi o que nos comprou, o que nos lavou do pecado da humanidade, tinha o DNA da Lia. É improvável. Raquel morre numa jornada e ela é enterrada à beira da estrada, em Gênesis 35, 19. Lia vive um pouco mais e quando ela morre, ela é sepultada com honras na caverna de Macpela, que era a cripta oficial dos patriarcas, onde estava, e ela é enterrada ao lado de Abraão, de Sara, de Isaac, de Rebeca, e finalmente, Gênesis 49, 31 diz que Jacó pede para ser enterrado ao lado de Lia, irmãos. O cara desprezou ela a vida inteira, mas é como se Deus dissesse, olha, a história dela não acabou, guarda o nome Lia. E até hoje, irmãos, a gente lê esse texto, a gente olha para os outros personagens. E talvez Lia não seja lembrada. Mas Deus tinha um propósito na vida de Lia, da mesma forma que Ele tem um propósito na minha, na sua vida, não importa quão improvável isso seja. Essa mensagem mexeu muito comigo, porque eu lembrei, irmãos, quando tinha 15, 12, 13, 14 anos no Mato Grosso, as pessoas também olhavam para mim e viam um fracassado, viam uma improbabilidade, viam um problema. Mas Deus um dia olhou para mim e falou assim, eu vejo possibilidade nesse moleque aí. O mundo escolhe pela embalagem, Deus escolhe pelo propósito, irmãos. Lia achava que precisava da aprovação, da validação de Jacó para ser feliz, e Deus mostrou para ela que ela só precisava do amor de Deus. Muda a frequência do teu coração e pare de mendigar a atenção, irmãos, dos homens, afeto. Começa a derramar louvor. Talvez assim como Lia, você sinta que normalmente você não é a primeira escolha. A boa notícia do Evangelho é que a história de Lia nos ensina que quando os homens deixam de nos ver, Deus nos vê. Se você muitas vezes se sente assim, invisível, e tentado olhar para os filhos que você tem que gerar, né? Gerar resultados, é o trabalho, mudar de aparência, apenas para que as pessoas te aceitem. Entenda que quando tentarmos resolver essa carência espiritual com a aprovação humana, nós só vamos nos frustrar e nos machucar. A cura de Lia começa a acontecer quando ela recebe o amor de Deus, ela para de olhar para a aprovação das pessoas, ela passa a viver para adorar a Deus. Eu estou terminando, eu queria dizer que eu me identifico muito com Lia, porque no começo do meu ministério, né, eu me tornei pastor com 23 anos, eu estava plantando uma igreja, estava à frente de uma igreja com 23 anos, eu era solteiro. As pessoas olhavam para mim, e elas achavam que eu era improvável. Eu não as culpo. Até que um dia eu li num salmo que Deus diz assim, a palavra do Senhor dá sabedoria aos pequeninos, aos simples, aos humildes. E eu tomei aquilo para mim, eu me enchi de coragem, eu falei assim, eu vou aconselhar, eu vou pregar.
Porque é Deus, é a palavra dele que me dá sabedoria. Não são o que as pessoas pensam, o que elas acham, o que eu visto, o que eu dirijo. Não, irmãos, é Deus. Se você até pode ser improvável para o mundo, mas é indispensável para o plano de Deus. Porque aqueles a quem os homens descartam, Deus frequentemente transforma no protagonista do seu glorioso plano de redenção. E eu quero terminar lembrando você. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência. Mas o Senhor, ele vê o coração. Feche teus olhos, vamos orar.